Bem-vindos ao Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Aqui exploramos as últimas inovações, boas práticas e desafios no mundo da cirurgia vascular e endovascular. Eu sou o Sérgio Teixeira, do Hospital de Santo António, e trazemos até si conversas com especialistas que estão a moldar o futuro da nossa especialidade. Prepare-se para momentos de inspiração, aprendizagem e partilha de experiências. Vamos começar. Neste episódio contamos com a presença do professor Dr. Armando Mancilha. Antes de mais, obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui presente. O professor Dr. Armando Mancilha é médico, angiologista e cirurgião vascular, diretor do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar Universitário de São João, professor no Departamento de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente do Colégio de Angiologia e Cirurgia Vascular da Ordem dos Médicos, presidente da International Union of Angiology, presidente eleito da European Society for Vascular Surgery, secretário-geral da UMS Section and Board of Vascular Surgery, editor-chefe do International Angiology Journal, foi presidente do European Venous Forum, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Flebologia e é o chairman do Porto Vascular Conference. Hoje vamos falar acerca da perspectiva da participação em organizações nacionais e internacionais de cirurgia vascular, e neste contexto acho que temos aqui uma pessoa com um percurso singular e é uma honra tê-lo connosco, que nos possa dar uma perspectiva verdadeiramente in loco acerca do que é participar e de uma forma intensa ao nível deste tipo de organizações. Primeira questão: como tudo começou? Foi apenas motivação própria, pessoal, ou houve pessoas que o influenciaram no caminho que veio a seguir? Muito obrigado pelo convite. É naturalmente um gosto estar aqui. Em primeiro lugar, felicitar a Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, a sua direção e pela organização deste núcleo e por esta realização em que aqui estamos hoje envolvidos. Isto é um gosto perceber como a sociedade ao longo destes 25 anos evoluiu, como se adaptou aos novos tempos, como envolveu novas pessoas e, portanto, como fez o caminho que deve ser feito por uma sociedade que agora já é madura e há 25 anos atrás, quando neste mesmo local, aqui na Ordem dos Médicos da Secção Regional do Norte, tivemos o nosso primeiro congresso e, portanto, perceber esta fantástica evolução graças ao trabalho de todas as pessoas que fizeram parte deste percurso longo de 25 anos e àqueles que estão a fazer atualmente exatamente o mesmo, que é estarem envolvidos, estarem a trabalhar, estarem a contribuir e estarem a formar novos elementos que farão melhor do que os atuais, tal como os atuais estarão a fazer melhor que os do passado. Eu acho que este é um tema muito relevante a vários níveis. A participação em sociedades científicas permite-nos crescer individualmente e permite-nos fazer crescer as instituições onde nós estamos envolvidos, quer a nível local, no nosso hospital, quer a nível nacional, na sociedade científica em que nós nos devemos sempre envolver. Portanto, é fundamental nós podermos partilhar experiências, podermos aprender uns com os outros e podermos contribuir para que a ciência e a evidência evoluam com os dados que todos nós podemos aportar, porque individualmente seremos sempre curtos e todos juntos seguramente teremos algo a acrescentar. E, portanto, este foi sempre o espírito e foi sempre, em boa verdade, a energia que eu tive ao longo dos anos em poder estar envolvido e as oportunidades que felizmente tive. Seguramente tive quem me tenha inspirado muito, quer a nível nacional, quer a nível internacional, à cabeça, naturalmente, do professor Dr. António Braga, que foi o meu primeiro diretor de serviço, que foi o meu orientador de tese de doutoramento,
e que, em boa verdade, foi sempre a pessoa que mais me entusiasmou, e que foi, enfim, como todos nós sabemos, o primeiro presidente da nossa sociedade. E, portanto, eu seguramente não posso deixar de lhe fazer esta mais do que justa homenagem. Ainda a nível nacional, eu tenho que reconhecer, a nível pessoal e também a nível da sociedade, o papel absolutamente fundamental que teve o Dr. Joaquim Barbosa, que foi o nosso primeiro secretário-geral da sociedade e foi seguramente também uma pessoa com quem eu, de perto, muito beneficiei. E a nível internacional, eu tive sempre algumas referências, uma delas, infelizmente, já não está entre nós, tal como o professor António Braga, que foi o professor Michel Perrin, e também o professor André Nicolaides, que felizmente continua tão ativo como estava há 25 anos atrás, o que é bom, e foi seguramente sempre também uma pessoa que me inspirou muito, nomeadamente nesta questão da evidência, das publicações, do envolvimento nas sociedades, do crescimento conjunto. Aprendi muito e ainda hoje em dia continuo a aprender sempre que temos conversas sobre este tema. Muito bem. Em termos temporais, quando é que se começou a interessar pela participação nas organizações? Quando era estudante já pensava nisso? Sim, eu tive sempre um envolvimento durante o meu percurso escolar, inclusive na faculdade, entre, enfim, algumas outras posições que desempenhei, quer nas comissões de curso, quer na Comissão de Integração ao Internato Geral, quer na Associação de Estudantes. Uma muito curiosa, que em boa verdade provavelmente já seria um bocadinho a antecipação daquilo que veio a ser depois o meu percurso futuro, foi que eu fui responsável pelas relações internacionais da Associação de Estudantes já naquela altura. Enfim, mal eu imaginaria que um dia mais tarde teria este percurso, provavelmente já quereria dizer alguma coisa, e sim, tive sempre esta vontade e fundamentalmente tive sempre a felicidade de, entre os meus colegas, ter sido aceito para poder desempenhar estas posições. Dentro da sua participação no tipo de organizações, quais acham que foram os maiores contributos que pôde dar? E obviamente que tem que haver sacrifícios, por mais que se tentem evitar. Quais acha que foram os maiores sacrifícios pessoais ou até profissionais para poder integrar e prosseguir com o seu desempenho neste tipo de organizações nacionais e internacionais? Eu diria que de todas as oportunidades que tive até hoje de poder estar envolvido mais diretamente nas comissões executivas, nas direções das diferentes sociedades e mesmo organização de congressos a nível internacional, eu seguramente eu tenho para mim que o mais importante que pude fazer na minha carreira a este nível foi o meu envolvimento na Sociedade Portuguesa de Angiologia Cerebrovascular. Mesmo agora, enfim, terei a oportunidade de ser Presidente da Sociedade Europeia daqui a poucos meses, o que é obviamente uma honra para o país e, enfim, e obviamente também prestígio, não posso deixar de o dizer, mas estou entusiasmado naturalmente com isto, mas seguramente os cargos que desempenhei na Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular e aquilo que pude fazer para a nossa SPACV foram os momentos mais marcantes da minha vida a este nível, quer inicialmente como vogal, criador do primeiro website da nossa sociedade, depois como secretário-geral e mais tarde como presidente e correspondendo ao período da pandemia. Portanto, em boa verdade, eu fui presidente da pandemia também, portanto, e foram seguramente os momentos mais marcantes. Sacrifícios, sim. É inevitável que temos sacrifícios a nível pessoal, porque muitas vezes quem não está envolvido não sabe que isto entre aspas, nos consome muito tempo. O tempo parece menor quando nós estamos genuinamente envolvidos e estamos a gostar do que estamos a fazer pelo bem
que estamos a fazer aos outros e, portanto, pelo benefício que também daí tiramos. E, portanto, eu nunca dei como mal emprego o meu tempo. O tempo que despendi nestas organizações e nestas instituições, eu nunca dei, nem me arrependo nada de o ter feito em termos de prejuízo pessoal ao tempo que roubei a mim próprio, roubei entre aspas, mais uma vez, à minha família, aos meus amigos, há outra vida para além disto. E, portanto, sim, isso aconteceu, é inevitável, o tempo é finito, a quantidade de horas que nós temos por dia é finita, as viagens foram muitas, são muitas, mas, em boa verdade, ainda hoje eu continuo a achar que teria feito exatamente o mesmo e não me arrependo absolutamente de nada, porque beneficiei muito. Que é ótimo sinal. Ao longo destes anos, obviamente, participando em inúmeras organizações, acabou por ter um impacto, quer no planeamento, quer na evolução dessas próprias organizações. E a Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular é um bom exemplo disso. Nessa altura também contribuiu em algumas dessas organizações para o desenvolvimento de guidelines, normas de orientações clínicas. Há algum dos impactos daquilo que tenha feito para além daquilo que inclusive já falou até agora, ou eventualmente alguma guideline, alguma norma de orientação clínica que gostasse de salientar? Muito obrigado, é uma boa questão. Muitas vezes nós somos tentados a escolher ou a selecionar ou a nomear aquilo que possa aparentemente ter sido a realização de maior notoriedade, em termos pelo menos de visibilidade, o que nem sempre quer dizer que foi aquilo mais importante que foi feito. E, em boa verdade, eu acho que o de mais importante foi feito, ou em que eu tive a oportunidade de estar envolvido, foi sempre o diálogo e a construção de algo em equipe para que depois pudesse ter precisamente essa visibilidade, ou porque foi publicado, ou porque foi comunicado, ou porque foi realizado. Mas a possibilidade de nós criarmos as bases, enfim, o exemplo foi o da SPACV, para termos cada vez mais sessões de prémios internos, cada vez mais envolvidos, à primeira hora da manhã, a apresentar, a poderem, entre aspas, no bom sentido, a lutarem para poderem ser selecionados para as sessões de prémio, a lutarem pelos prémios, o prestígio que isso lhes confere. E eu acho que isso é seguramente o maior bem que todos nós, que estivemos mais diretamente envolvidos, podemos, enfim, no final, ficar satisfeitos por o ter feito. E eu diria que de tudo aquilo em que eu estive mais envolvido como publicações, confesso que aquela que me deu mais gosto não foram, enfim, algumas guidelines em que eu já estive envolvido a nível europeu, mas foi um documento de consenso sobre os fundamentos para o internato no âmbito dos países que compõem a União Europeia dos Médicos Especialistas e poder termos pela primeira vez um documento de consenso, em que, em boa verdade, um documento de consenso quer dizer isso mesmo, quer dizer concessões, porque os países têm realidades diferentes, nós não podemos comparar Portugal com a Suécia e não podemos comparar a Turquia com a Sérvia, são realidades diferentes, em que todas aportam algo de positivo se nós conseguirmos encontrar isso. E nós conseguimos pela primeira vez ter este documento que foi publicado, um documento de consenso, com unanimidade dos países. Este documento foi aprovado por todos e foi assinado por todos os representantes de todos os países que fazem parte da secção de cirurgia vascular da União Europeia de Médicos Especialistas. Foi posteriormente aprovado em Bruxelas pelas diferentes especialidades, porque é um requisito legal também, e foi aprovado pelas diferentes associações médicas, em que está incluída a nossa Ordem dos Médicos, que é outro requisito legal. Portanto, eu ter tido a possibilidade de fazer parte deste grupo de trabalho, termos conseguido encontrar um consenso por unanimidade, ao fim de 2 anos de negociações, e termos publicado este paper é seguramente aquilo em que eu mais me revejo como tendo conseguido algo que foi estabelecer diálogos e pontos entre as pessoas. Muito bem. A propósito disto que acabou de falar, e era uma pergunta que eu ia colocar mais à frente, de facto, em quem trabalha
com organizações, com inúmeros países e com inúmeras sociedades, de facto, penso que existirão desafios, quer éticos, quer políticos, quando se trabalha neste tipo de organizações científicas. Pronto, e no contexto no que acabou de dizer, quais acho que foram os maiores dilemas pelos quais passou ao longo de todo este tempo? Nós sabemos no nosso dia-a-dia, na nossa área clínica ou mesmo no meio académico, que as trajetórias não são sempre totalmente lineares, ou seja, não corre tudo bem todos os dias, e são muitas as situações em que nós temos, naturalmente, discordâncias, ou que temos situações de conflito. Isso acontece no nosso dia-a-dia e, naturalmente, acontece também nestas organizações científicas e nessas instituições. Portanto, seguramente isso aconteceu ao longo do tempo, ter momentos de discordância, mais pública, menos pública, de diferenças de opinião, e eu acho que isso é sempre totalmente salutar quando a discussão depois é nobre e quando a discussão é leal e a discussão é transparente e, enfim, em boa verdade, os argumentos são exprimidos. E seguramente, sendo democratas, nós aceitamos aquilo que é a maioria das opiniões. Portanto, isso aconteceu várias vezes ao longo destes anos. Enfim, este documento de consenso que eu acabei agora mesmo de referir, assim foi. Nós andamos 2 anos a discutir o documento e a conversar uns com os outros. Depois há linhas vermelhas, que são coisas diferentes, que têm a ver com a ética, têm a ver com a transparência, têm a ver com a lealdade, têm a ver com aquilo que é, em boa verdade, a definição do que está certo e do que está errado. E as linhas vermelhas, essas não podem ser ultrapassadas. O resto, sim, nem sempre a minha opinião foi aquela que foi a opinião maioritária, e sobre isso nunca houve qualquer problema. Ainda bem que assim é com todos, desde que a discussão seja sempre dentro destas balizas, que é as balizas da correção, da nobreza, da lealdade, da ética e da transparência. Ótimo. Considera que participar neste tipo de organizações oferece oportunidades diretas para avanço na carreira? Essa é uma boa pergunta e eu até gostaria de responder que sim. Ou seja, eu gostaria de poder dizer que quando nós, como devemos fazer no dia-a-dia, avaliamos o mérito, ou seja, a progressão na carreira deve ser de acordo com o mérito, não deve ser de acordo com outras questões. Depois o mérito tem vários parâmetros que podem ser valorizados de uma forma ou de outra, mas a base tem que ser o mérito. E no mérito, sim, nós deveríamos ter algo que nos obrigasse a ser melhor todos os dias e fazer parte destas organizações, fazer parte destes documentos, publicar regularmente. Isso, muito provavelmente, traduz mais mérito. E isto deveria ser uma condição sine qua non naquelas que são as nossas avaliações regulares. Eu até acho que deviam ser mais, mas este é um tema controverso. Nós devíamos estar a ser permanentemente avaliados, porque aquilo que hoje é ou são as nossas aptidões, temos que ter a certeza que daqui a 10 anos essas aptidões estão igualmente íntegras. E podem ter mudado, o que não tem mal nenhum. Ou seja, nós podemos, eu vou-lhe dar um exemplo, eu posso, nesta fase da minha vida, já não efetuar determinado tipo de cirurgias, porque não as tenho feito tão regularmente pela minha evolução e trajetória. E o que não tem mal nenhum. Faz sentido. Isto faz todo o sentido. E, portanto, por isso é que nós trabalhamos em serviços, em unidades, em departamentos, para que precisamente o serviço e o grupo esteja capaz de responder a todas as situações, mas não nós individualmente capazes de responder a todas as situações. Seria muito difícil. É impossível. Ou seja, é impossível quem o diz ou não faz ou faz está mal. a faltar a verdade. Exatamente. Não há outra possibilidade. E, portanto, eu diria que fazer parte destas instituições, entre vários outros parâmetros, é um que também deveria ser devidamente validado para a avaliação contínua do mérito que nos faz progredir na carreira.
Ou seja, considera que é fundamental a diferenciação técnica e científica para se poder fazer parte e eventualmente avançar e inclusivamente poder posicionar-se para assumir um papel de liderança nestas instituições. Sim, eu acho que o papel de liderança tem que ver com aquilo que é o nosso exemplo, tem que ver com aquilo que é a nossa prática. Porque nós nos diferenciamos do ponto de vista clínico, do ponto de vista científico, do ponto de vista académico e porque somos capazes de fazer as pontes necessárias para estabelecer consciência entre as pessoas. Isto não é, o que eu estou a falar não é lobbying, nem é outro tipo de influências. Eu estou a falar mesmo nisto, que é no sentido mais puro. O nosso exemplo, pela nossa prática diária e a nossa capacidade de estabelecer pontes e diálogos entre pessoas, que é muito diferente de outro tipo de influências que muitas vezes se utiliza do sentido negativo para se chegar a determinados cargos. Não estou a falar nada disso. Mérito e diferenciação. Exatamente. Mérito pelo exemplo. Exatamente. Nós temos que ter mérito pelo exemplo. Muito bem. A interação internacional acha que contribuiu para trazer novas técnicas para Portugal ou, pelo contrário, contribuiu para mostrar que no nosso país também trabalhamos bem, estamos a par e, inclusivamente, podemos ser pioneiros em determinados desenvolvimentos técnicos? Muito obrigado. Excelente questão em que já deu as respostas. Exatamente, é isso mesmo. Nós beneficiamos muito com os outros. Nós beneficiamos muito indo a outros centros, aprender outras técnicas, aprender outras realidades, aprender outras formas de organização. Não é só técnicas e não é só inovação tecnológica, também, mas não só. Muitas vezes a aprendizagem de uma forma de organização é uma enorme vantagem e por isso, quando, não só durante o internato, mas fundamentalmente durante o internato, os nossos internos vão aqui ou vão ali durante um período, têm precisamente estes objetivos. Os próprios aprenderem muito, a todos estes níveis que eu acabei de referir, e trazerem algo para os seus serviços, para as suas realidades e para o país. Esta é uma verdade, mas há outra. Nós somos um país pequeno em termos de número de população e de pessoas, mas não somos um país pequeno em alma, nem em capacidade de fazer, inovar e liderar. Não somos um país pequeno. Nós somos pequeno no número, não somos pequenos na qualidade. E não o fomos ao longo dos anos e ao longo da história. Há muitas, enfim, e é importante no nosso internato também, nós nunca nos esquecermos. Isto é uma história, isto é um contínuo. O que temos hoje é fruto do que foi feito no passado. E no passado tivemos muitas pessoas que foram pioneiras, que lideraram e que tiveram uma importância decisiva à escala nacional, europeia e mundial. Quer no âmbito da cirurgia mais arterial, quer no âmbito da cirurgia venosa, no âmbito da angiologia, ou seja, na angiologia e cirurgia vascular. Embora já tenha falado acerca disto, quais foram os eventos mais marcantes em que participou? Consegue-nos falar do primeiro, que eu tenha realmente deixado marca para o futuro? Ou eventualmente consegue antecipar mais alguma coisa para o futuro? Ora bem, esta é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, porque quando nós falamos de eventos ou de organizações, e eu vou tentar responder a esta questão, posso tentar responder a dois níveis. É o que é que isto representou para mim, individualmente, ou aquilo que eu acho que representou para mim quando na altura representava uma instituição qualquer, que é uma coisa diferente. Esteja à vontade. E portanto há aqui o bem pessoal e há o bem coletivo, que são duas coisas... Mas são ambas importantes. São ambas importantes e por isso não tem uma resposta totalmente fácil. Claro que eu não lhe posso deixar de dizer que, em termos pessoais, eu recordo muito a primeira vez
que subi ao palco para fazer uma apresentação no Congresso da Sociedade, como interno ainda. E recordo muito o primeiro póster que eu tive, que apresentei fora do país, e que foi, em boa verdade, a minha primeira participação científica como interno, foi um póster. E recordo muito, na altura, o tempo todo, a dificuldade que nós tínhamos em fazer os pósteres, em levá-los connosco no avião. Não tem nada a ver com os tempos atuais. O mundo mudou, felizmente. Não tem nada a ver. Era uma logística totalmente diferente. E, portanto, eu recordo muito ainda isso. Está muito presente. Naturalmente, tenho uma grande recordação da primeira Porto Vasco Conference que fizemos em 2013, mas eu não poderia deixar, enfim, e também os congressos europeus que organizei cá no Porto, mas seguramente o momento mais marcante de toda a minha vida foi ter tido a possibilidade de organizar o congresso dos 20 anos da Sociedade cá no Porto, a sairmos de um período de pandemia, tendo tido tido a necessidade de adiar tudo, como todos nós sabemos, e como o conseguimos organizar, como as pessoas cá estiveram e o bem coletivo, o sentimento de pertença à sociedade, que na altura, só porque eu tive a possibilidade de ser presidente naquele momento, pude apreciar. E, portanto, seguramente esse é o momento mais marcante em termos coletivos, porque, em boa verdade, era um sentimento de pertença a uma organização que é a nossa organização, é a nossa SPACV, tal como hoje estamos aqui a celebrar os 25 anos na nossa sociedade. Exatamente. Na reta final deste episódio, gostava de colocar mais 2 questões. Uma delas é: acha que há uma idade limite para quem pretende iniciar a participação em organizações científicas? Não, seguramente não há. Isso seguramente não há. Essa é uma excelente questão para que quem eventualmente, por razões diversas da sua vida e muitas vezes até razões pessoais, não tenha tido um envolvimento muito grande ou não tenha tido essa possibilidade e mais tardiamente descobre que isso é importante para a sua vida também. Também acontece já agora no meio científico, ou seja, pessoas que têm boa verdade durante algum tempo não tiveram um grande envolvimento e de repente descobrem que isso é importante, poderem publicar, poderem investigar, poderem estar envolvidos em guidelines e, portanto, eu acho que não há uma idade limite para que as pessoas possam sentir esse entusiasmo. E até porque, em alguns casos, já o tiveram antes e não tiveram oportunidade de o fazer. Portanto, não há uma idade limite. A única coisa que é limite é as pessoas terem vontade, terem entusiasmo e terem o sentimento de pertença coletiva. Isso sim, esses é que são os limites. Exatamente. Tendo isto, não há idade limite. Há sempre tempo. Há sempre tempo para contribuir para os outros e beneficiar com isso. Muito bem. Última questão. Como é que acha que é possível envolver jovens especialistas em organizações científicas? Que conselho é que lhe dá? Eu acho que os jovens, e eu também já fui, mas os jovens, eu acho que devem perceber que serão tanto melhores ao longo da vida quanto mais oportunidades tiverem de aprendizagem. E isto é um contínuo. Não se esgota. Tudo evolui. Nós temos que estar atualizados de acordo com aquilo que são as melhores práticas, a melhor evidência e os conhecimentos mais atualizados. E isto é um contínuo. Nunca para. Portanto, nós, e para os jovens, tem que perceber que, desde o início, terem a possibilidade de começar por fazer pequenos trabalhos retrospectivos, começarem por estar envolvidos nas linhas de investigação do serviço, começarem por estar envolvidos nos registros das sociedades, começarem por assistir aos congressos, ter uma leitura contínua daquilo que são as revistas mais relevantes da especialidade. Isto fará com que
provavelmente, para além do bem de que beneficiam e para além do bem que possam também projetar para os seus serviços, possam sentir aquilo que há pouco referi como sendo a vontade, o entusiasmo, o interesse para não só assistir, mas também fazer parte. Muito bem. Agradeço a sua disponibilidade, foi um prazer tê-lo connosco e certamente será um prazer também para os ouvintes do podcast. Obrigado por nos acompanhar neste episódio de Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esperamos que tenha encontrado inspiração e novas ideias para a sua prática clínica. Não se esqueça de subscrever o podcast e de partilhar este episódio com colegas e amigos da área da saúde vascular. Voltamos em breve com mais temas e convidados que marcam a diferença. Até lá, cuide bem das suas artérias e veias.